Boa tarde, igreja, a paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 1. Pode pôr o tema da mensagem. Crianças de 1 a 6 anos pode se dirigir à escolinha, amém? O tema da mensagem é: o Senhor restaura a tua sorte. Neemias capítulo 1, quem encontrou diz amém? Glória a Deus. Versículo 1 em diante diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Fala comigo assim: dia e noite, pelos filhos de Israel. Amém. Amada igreja, o livro de Neemias nos fala de restauração. É um livro histórico que menciona nele o trabalho de um homem, a disposição de um homem para a restauração da sua terra, do seu povo, da sua cidade, a cidade em qual ele amava, o povo em qual ele pertencia, a família em qual ele pertencia, se encontrava desolada, arruinada, destruída. As cidades não tinham mais muros. Aonde havia parte do muros, não havia mais portas. Foram queimadas, destruída, desolada. Esse povo estava vivendo um período de extrema miséria. Estava vivendo debaixo de jugo de outra nação. O que eles produziam, os outros comiam. Os outros comiam do fruto da sua terra, os outros comiam do fruto do seu rebanho. Esse povo vivia debaixo de um extremo medo constante. As ruínas, aquele que adentrava a cidade, aquele que se chegava à cidade, poderia ver os montouros que ali havia. Grande desolação, enfermidade, velhos doentes, crianças. Olhava para o semblante daquele povo, havia tristeza,
agonia, e não tinha mais esperança. Não tinha mais esperança, não tinha mais fé, porque aquela situação, amados, já havia anos, décadas. Já havia passado anos. Os filhos que eram gerados ali, já nasciam debaixo de um jugo, de um rei ímpio, impiedoso. Aquele povo, o que eles olhavam era somente tristeza. Nos seus olhos lágrimas, na sua alma diz a palavra de Deus que era amargura. E se você pegar toda a história desse povo, você vai ver, nesse período, não há mais socorro. Poderia alguém dizer, o nosso socorro vem do Senhor, mas o coração já estava ferido, dolorido, os ouvidos já não eram mais sensíveis às palavras de Deus. E esse livro começa mencionando um homem chamado Neemias, que vivia na cidadela de Suzã, a 1.500 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém, de Judá. Ele vivia a 1.500 quilômetros, vivia no palácio do rei, e ele era copeiro do rei. Antes do rei tomar um copo de água, um copo de vinho, ele é que tomava. Era um homem de confiança do rei. Enquanto ele estava vivendo no palácio, os seus irmãos estavam em ruínas, estavam em desolação, estavam em tristeza, estavam em amargura, estavam em dor. Enquanto ele vivia na presença do rei, comendo do melhor do palácio, e uma boa posição ali, porque não era qualquer um para ser copeiro do rei, tinha que ser de extrema confiança. Lá estava ele. Mas certo dia, teu irmão e alguns de Judá foram até a cidadela de Suzã. Ele estava ali, cativo naquela terra. Mas o coração dele, meus irmãos, era: como estão os filhos de Jerusalém, os filhos de Judá? Como estão? Como está a terra? Como estão aqueles que ficaram? Como se encontram aqueles que já retornaram? Como que está o povo? Como que está a terra? Qual a situação? Mas até então ele não tinha conhecimento dos fatos. Mas o teu irmão chegou e ele perguntou: como que estão eles? Fala da terra, fala do povo. E seu irmão disse: os muros estão derribados, as portas foram queimadas pelo fogo. Ele diz assim, no versículo 2, versículo 3: os restantes que não foram levados para o exílio
e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E Jerusalém, os muros estão derribados e suas portas queimadas. Estão em grande miséria e vergonha. Grande miséria e desprezo. Agora aquele povo, que era um povo conhecido com a grandeza do reino de Davi, de Salomão, se encontra arruinado, aniquilado, envergonhado. É motivo de deboche. As outras nações olhavam para eles, a situação deles, e zombavam deles. Então ele, quando ele fica sabendo, a palavra de Deus diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, chorei. Assentei e chorei e lamentei por alguns dias. Eu assentei e comecei a chorar e a lamentar. Não foi um dia não, foi muitos dias. O que eu posso fazer para com eles? Lá no livro de Esdras, capítulo 21, 4, versículo 21 e 23, diz que esse mesmo rei, ele levantou um decreto dizendo que aquela cidade não deveria ser reedificada, restaurada, segundo as ordens dele. Ele baixou um decreto, foi decretado que aquela cidade ia viver daquele jeito, daquela maneira, naquela situação. Então, quando ele fica sabendo de todas essas coisas, ele se assenta, ele chora dias, chorando pelo teu povo, chorando pela sua pátria, chorando pela sua casa, pela sua família, pelo estado vergonhoso que se encontram, e ele começa a chorar. O que eu posso fazer? Se há um decreto dizendo que não tem mais solução, há um decreto dizendo que eles vão continuar assim vivendo. Talvez você que entrou aqui, e você que está me vendo, você se encontre nessa posição, desolado, envergonhado. Você que se encontra na situação em qual já foi decretado, os laudos estão dizendo, não tem mais cura, já foi decretado que não há mais solução. Ruína, 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 morte. O que fazer? Que posição tomar? Ele chorou, sim, entristeceu pela situação, mas nós devemos somente chorar, meu irmão. Esse livro, esse homem nos ensina, ali diz que ele chorou muitos dias, pelos seus, pela sua pátria, pelo um decreto. Há um decreto que não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem retorno. Mas ele disse: mas eu me coloquei a jejuar e a orar.
porque a última palavra tem do meu Deus. Xerebei kama nébias, delaste como nai. Aqui diz: lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Jejuando e orando. Agora você me pergunta quanto tempo esse homem jejuou e orou. Você pode me dizer assim para mim: eu já estou nessa campanha já há alguns dias, pastor. Eu já estou nessa campanha, pastor. Talvez você esteja dizendo: no último dia. Esse é o último dia, o último passo. Eu quero dizer para você, esse homem jejuou e orou durante 4 meses. 4 meses. Ele jejuou e orou diante do Deus dos céus. Essa situação, esse decreto vai cair por terra. Porque o meu Deus é o Deus dos céus, o que criou o céu, o Todo-Poderoso. Nele está toda a força, todo o poder. 4 meses orando, 4 meses jejuando, 4 meses colocando o seu coração, a sua alma, orando, para que famílias fossem restauradas, para que vidas fossem restauradas, para que lares fossem restaurados. E você me diz: eu vim 7 dias, 7 quarta-feira. Tem que vir mais, tem que orar mais, tem que jejuar mais. Eu quero dizer para vocês, irmãos, no final do ano passado, a minha alma estava agoniada, triste, e eu disse para minha esposa assim, sobre uma situação, que para nós não tinha solução, para nós não tinha jeito. Eu disse: eu vou fazer o jejum de Daniel, ou vai, ou vai. E ela disse: eu vou entrar com você. Eu coloquei o meu coração, e ela abraçou a causa. Nós temos que estar ligados, nós temos que estar de mãos dadas. Se a palavra profética do Senhor, que esse ano é o ano da sua recompensa, toma posse. Segura essa palavra no seu coração. E nós jejuamos. Pensei nos primeiros dias: vai ser fácil, é só não comer carne, legumes e cereais. Jejuando todos os dias até o meio-dia, e 21 dias sem comer carne, é horrível. Mas Deus deu a vitória. Quando nós temos um propósito diante de Deus, Deus estende as mãos. Você me diz assim: o que eu tenho? Eu não tenho condição, nada favorável a mim. Mas o Deus do céu, quando Ele estende as mãos, Ele move o impossível, o possível, ao teu favor, todas as coisas, Ele chama a existência. O que ele tinha, o que ele era um copeiro. Então um dia ele entra diante da mesa do rei,
para servir o rei. Daí ele diz assim: Senhor, a última oração dele, lá no finalzinho do capítulo 1, ele diz assim no versículo 11: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Ele orou 4 meses, meus irmãos, mas ele não só ficou orando, não. Ele orou, meus irmãos. Se você for pegar essa oração dele, você vai ver no livro de Deuteronômio 30, que ele orou dentro do capítulo 30 de Deuteronômio, onde diz que Deus, Ele restaura a sorte daqueles que o buscam. Lá diz que o Senhor restaura a sorte. Vamos abrir lá, irmãos, para que você possa. Deuteronômio 30, verso 3. Verso 2 diz assim: E tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o coração e de toda a tua alma, e deres ouvido à voz do Senhor, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam à extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus fará aliança no teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos. Versículo 8: De novo, pois, dará ouvidos à voz do Senhor teu Deus, cumprirá todos os teus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância de toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. O Senhor mudará a tua sorte, e será abençoado tudo que fará as tuas mãos, o fruto do seu ventre, o fruto dos seus animais, tudo o Senhor vai te exaltar. Aquela terra que estava assolada, aquela terra que estava triste, aquela terra que eles produziam, mas os outros comiam. Talvez você esteja assim: eu estou batalhando, trabalhando, mas é os outros que estão enriquecendo. Eu só estou cansando. Eu estou sendo envergonhado, humilhado. Só está sendo levado o que é meu. Mas o Senhor que restaura a sorte está aqui hoje falando contigo. Ele vai restaurar a tua sorte, Ele vai mudar a tua história, Ele vai se virar novamente para ti, para a sua família. Lá o texto que nós lemos diz que aqueles que estão espalhados na terra, os teus que estão por aí, Ele virá, e eu vou fazer nele uma aliança, e ele vai me servir.
Foi esta oração que Neemias orou durante 4 meses. Durante 4 meses ele jejuou. Senhor, o Senhor pronunciou uma palavra lá atrás, no livro de Deuteronômio 30. O Senhor diz: se o seu povo te buscar novamente, e aqui eu estou te buscando em favor de uma Jerusalém, de uma Judá assolada, destruída. E eu não aceito que eles estejam assim. Eu estou aqui no palácio. Foi decretado que eles viveriam assim, mas o Senhor pode mudar esse decreto, Senhor. O Senhor pode mudar essa história, Senhor. O homem pode falar que não, mas o Senhor diz que sim. Quando o teu povo buscar a Ti, Senhor, o Senhor diz que o Senhor se virá para ele. É isso que ele orou. Ore, meu irmão, ore dentro da palavra de Deus. Deus tem promessas. Busca o Senhor. O que eu posso fazer? Eu sou um copeiro. Mas ele foi diante da mesa do rei, e o rei olhou para o seu semblante, mas antes de ir ele disse: é hoje, Senhor. Fala assim: é hoje, Senhor. Ele disse assim: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo diante desse homem. É hoje. Ora sim, meu irmão, mas toma uma posição. Ora sim, meus irmãos, mas faça projeto no seu coração. Durante esses 4 meses que ele orou, que ele jejuou, ele já foi projetando no seu coração: o que eu vou pedir para o rei. Eu vou chegar diante da mesa do rei, eu vou chegar diante do rei, e Deus vai comigo. Deus vai derramar a sua graça sobre mim, e o rei vai me conceder. E ele chega diante do rei, no capítulo 2, versículo 1, e lá diz que o rei pergunta: por que você está com o seu semblante caído? Ele disse: Senhor, a minha terra, o meu povo está em desolação. Eles estão debaixo de vergonha, eles estão debaixo de ruínas, eles estão em grande miséria, eles estão sendo desprezados, grande desprezo sobre eles. Daí o rei pergunta: o que você quer? O rei pergunta: o que você deseja? Meus irmãos, chega diante do rei hoje. Alcance o favor do rei hoje. Diga para o Senhor: é hoje, Senhor. Tu és o meu rei, só o Senhor que pode decretar a minha vitória. O rei perguntou para ele: que me pedes agora? E quando o rei perguntou para ele, ele não disse assim: não sei. Ele já tinha projetado no coração o que ele ia pedir. Ele disse: eu quero ir reedificar os muros da minha cidade. Eu quero reedificar casas, eu quero reedificar famílias, eu quero levantar, ajudar Jerusalém. Eu quero ir para Jerusalém, eu quero ir para Judá, eu quero Judá, eu quero Jerusalém. Ele disse, o rei perguntou: o que queres? Ele disse: eu quero reedificar. Mas você sabe reedificar uma cidade? Você é somente um copeiro. Talvez o rei poderia dizer assim, mas não. Deus estava com ele. Deus projetou no coração dele. Deus capacitou ele. Quando ele disse para o rei: eu quero reedificar, eu quero ir. Ele disse: ó rei. O rei disse: vai. Ele disse: eu quero cartas. Oh glória. Seja ousado em entrar na presença de Deus, meus irmãos. Fala para o Senhor: Senhor, aqui é o meu projeto.
Ele poderia ir com a mão vazias. Que recursos materiais que ele tinha para reedificar uma cidade? Que condições aquele homem tinha? Quem era aquele homem? De que família era aquele homem? Talvez você pergunte assim: quem sou eu? Eu sou somente um empregado, eu sou somente um servo. Mas eu quero dizer para você, esse homem que era copeiro, o rei naquele dia, o rei decretou que ele seria governador de Judá. Ele disse: eu quero madeiras, eu quero que o Senhor me dê cartas, porque eu quero atravessar as fronteiras e chegar lá com as suas cartas, com o seu selo nessas cartas. E o rei assinou, e o rei selou cartas para ele atravessar fronteiras, cartas para ele ir no depósito do rei, nas florestas do rei, e pegar madeiras para ele reedificar os muros, as cidades, cartas. Só que o rei não deu só isso não. O rei enviou ele com oficiais e com soldados, com cavaleiros. Ele foi, meus irmãos. Agora as fronteiras não vão bloquear ele não. Porque se ele não fosse com a carta do rei, se ele não fosse com o decreto do rei, se ele não fosse com o selo do rei, na primeira fronteira, iria perguntar: quem é você? Eu sou copeiro do rei. Volta. Aonde você vai? Eu vou até Jerusalém, até Judá, para eu edificar Judá, Jerusalém que está assolado. Quem é você para edificar Jerusalém que está assolado? Quem é você? Mas ele pôde levantar. Aqui está a autoridade do rei. Eu tenho autorização do rei. Aqui está nomeação de governador de Judá e de Jerusalém. O rei disse: vai, eu dou nas suas mãos Jerusalém. Vai, eu dou nas suas mãos Judá. As fronteiras não iam barrar ele não, porque ele ia com uma comitiva do rei, e ali estaria a bandeira, ali estaria soldado. Ele não iria como copeiro não, ele iria como governador. Agora você me pergunta: mas lá não tinha um governador em Judá? Lá não tinha um governador que estava permitindo que aquele povo vivesse ali naquela situação, desolação, ruína? Ali não havia um governador? Havia um governador que queria que aquele povo vivesse naquela situação, um governador que queria que aquele povo vivesse debaixo de vergonha, de humilhação. Mas Deus enviou o restaurador para restaurar, e Deus envia o restaurador na sua casa, na sua família. E o Senhor te dá autoridade. O Senhor te dá autoridade, capacidade para você edificar. Na hora que Neemias chegou ali, ele atravessou fronteiras, fronteiras, fronteiras. Eu quero te dizer: não há mais fronteiras para você. O Senhor quebrou as fronteiras. O Senhor coloca sobre a sua vida autoridade para atravessar fronteiras. Redenção plena. E ali foi. E quando eu imagino, quando ele foi chegando ali, aquele povo que estava ali em desolação, tristeza, ruína, aquele povo que olhava no semblante deles, meus irmãos, agonia. Na hora que eles olharam, bem longe, vindo assim, uma comitiva,
os soldados do rei, a bandeira real, eles disseram, aquele governador temeu, aquele governador que estava ali, ele temeu, que será que o rei veio fazer aqui, no meu território? Daí quando chega, Neemias desce, quem é você? Você não é o copeiro do rei? Não, eu sou embaixador do rei, eu sou representante do rei, e eu venho te dizer para você, pega a sua trouxa e vai. O Senhor te dá a autoridade do rei, o Senhor coloca nas tuas mãos a autoridade, para você chegar aonde está a ruína. O Senhor Jesus disse, eu vos dou autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. O Senhor coloca sobre a sua vida a autoridade do rei, para você chegar aonde está em ruína, em derrota, e você ter autoridade para reerguer, para restaurar e dizer, levanta em nome de Jesus. O que está caído vai levantar, e o que está lá permitindo, fazendo o que fica debaixo de ruína, vai ter que sair, porque o representante do rei chegou. É você, meu irmão, é você, minha irmã. As stream and I fly control. Stream the common nébias. E quando aquele povo olhou e disse, é a nossa esperança. Stream the common nébias. Eu quero te dizer que você que encontra do outro lado e que está assim na situação daquele povo, eu quero te dizer, o restaurador está chegando, a bandeira do rei está aí, ó, alvorecendo sobre a sua vida, a vitória está chegando. Você diz, está tudo em ruína, pastor, está tudo acabado, pastor, há um decreto, pastor, os médicos dizem que não tem mais jeito, é morte, a sentença, pastor, a sentença sobre meu filho, sobre minha filha, não tem mais jeito, estão escravos, estão em jugo, estão acorrentados, mas eu quero te dizer, ele não foi sozinho, ele foi com o exército do rei. Você não está sozinho, minha irmã, você não está sozinho, meu irmão, há um exército que peleja em seu favor. Vão tentar se opor? Vão tentar se opor sim. Quem é esse? Você diz, eu sou o representante, eu sou ungido do rei, eu atravessei fronteiras. Deus derruba fronteiras, Deus atravessa fronteiras, e Ele vai chegar naquele que está arruinado lá. Sabe por quê? Porque teve um que orou, teve um que jejuou, teve um que invocou o Senhor. Teve um que chorou, teve um que lamentou. As suas lágrimas não estão em vão, o seu pranto, o seu lamento não estão em vão diante do Senhor. O Senhor atravessa a fronteira, e o seu restaurador do céu entra lá em seu favor. O restaurador do céu vai entrar lá e vai colocar de pé. O restaurador do céu vai entrar lá e vai restaurar aquela cidade. O restaurador do céu vai entrar lá e vai fazer a alegria voltar naquela terra. Aquele povo não tinha mais muro, não tinha mais segurança, não tinha mais porta, não tinha mais proteção. Muro fala de segurança, portas falam de proteção, não tinha mais nada. Mas o Senhor vai proteger a sua vida. O Senhor é teu escudo. A palavra de Deus diz que o Senhor é sua cidadela. Torre forte é o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que ele foi. O que ele tinha? Nada. Que recursos materiais ele tinha? Nada. Mas agora ele é governador, ele não é mais copeiro, ele era servo, agora ele é governador.
Ele servia, agora ele vai ser servido. Talvez você se sente pequeno, mas mesmo aí, aonde você está, você se sente pequeno, sua função é pequena, você se sente desprezado, humilhado, faça o melhor. Faça o melhor, porque Deus vai te exaltar. Faça o melhor. Ele se agradou diante do rei. Ele se agradou. E ele foi exaltado. Como José foi exaltado. Como Esther foi exaltado. E o nosso Deus vai te exaltar. O nosso Deus, Ele vai te colocar no lugar de destaque. O nosso Deus já te revestiu de autoridade. O nosso Deus já te revestiu de unção, de ousadia, de comanebras. O nosso Deus já te capacitou, o nosso Deus já colocou recursos em tuas mãos. Ele tem recursos, Ele coloca em tuas mãos. Não tenha medos, ele foi. Ali no versículo 11, versículo 10, perdão, versículo 9, no versículo 8 ele pede tudo para o rei, e o rei concede. No versículo 9 ele diz assim: então fui ao governadores além do Eufrate, e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, Horonita, Tobias e o servo Amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Aquilo que você quer bem, o inimigo não quer bem. Aquele que você quer ver de pé, o inimigo quer ver deitado. Já estou encerrando. Sempre vai haver opositores, mas eu quero te dizer, não dá para nós lermos tudo, mas eu quero simplificar para você. Lá no capítulo 8, se eu não me engano, capítulo 6, diz assim: acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Aqui diz que os inimigos dele temeram, e os vizinhos todos caíram o conceito, porque viram que o Salmo 126 diz que o Senhor, quando restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, nossos lábios de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres. Oh glória! No capítulo 8 diz que eles festejaram. Quando eles concluíram o muro, eles começaram a chorar. Daí os líderes disseram: não chore não, porque esse dia é o dia de festa ao Senhor. O inimigo tentou se opor, meus irmãos. É só você ler na sua casa depois, com calma, você vai ler, eu tenho certeza disso, para edificação na sua vida. O inimigo se opôs, várias vezes, foi aumentando o número dos inimigos. Sabe quem era esse Sambalate? Era governador de Samaria. O filho dele era o governador de Judá. Então ele se opôs.
Porque quando você chega na autoridade do Senhor, o inimigo treme. Quando você chega com a autoridade do Senhor, ali com o decreto do Senhor sobre sua vida, a unção do Senhor sobre sua vida, os inimigos temeram quando eles chegaram. Quem são esses que vieram fazer aqui? Vieram querer o bem desse povo? Caíram por terra. Aqueles que queriam derrota daquele povo, aqueles que querem a tua derrota, a derrota dos seus, vão cair por terra, vão fugir de ti, porque hoje o Senhor restaura a sua sorte, porque o Senhor restaura a sua história, e eles vão ter que ver, a palavra de Deus diz assim, e temeram todos, eles vão temer, porque eles vão poder dizer assim, o Senhor que fez isto na vida deles, é o Senhor que fez grandes coisas na vida dela. Você vai ver, vão dizer, os seus vizinhos vão ver, eles vão contemplar a restauração no seu lar, no seu casamento, a sua história mudar. Eles vão poder olhar e dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres. Sim, com certeza, grandes coisas você vai poder dizer assim como o salmista diz, fez o Senhor por nós, aleluia, aleluias. E ali diz, foi em 52 dias, pensa bem, estou acabando, foi muito rápido aquela restauração, né? O homem estava lá servindo o rei, e agora o homem está ali com o muro restaurado. A palavra de Deus diz que quando ele chegou lá, pastora Amélia, durante 3 dias ele não revelou nada para ninguém. Os inimigos tiveram que sair, porque agora chegou aquele ungido de Deus, enviado de Deus, enviado do rei. Na hora que ele chegou lá, ele não disse nada. Ele diz assim, não revelei nada que o Senhor Deus colocou no meu coração. Ele reconheceu que ele estava ali, é porque era Deus que tinha enviado. De madrugada ele subiu sozinho, no meio daqueles escombros todo, aquela ruína, e ele começou a observar a cidade, observar os muros. E ele ali olhando, tudo aquilo arruinado, mas ele disse para o rei, eu quero ir para Jerusalém para ajudar, para restaurar. Ele não sabia como, mas Deus colocou o projeto no coração dele. Talvez você não sabe como, mas Deus vai colocar o sonho dele no seu coração. Você não sabe como, mas Deus vai te dar ali, meus irmãos, tática. Você não sabe como, mas Ele vai colocar no teu espírito essa ousadia que esse homem teve, de sair do palácio e pisar ali no meio das pedras. Mas quando ele olhou para aquelas pedras, quando chega lá no capítulo 6, versículo 15, diz, em 52 dias, foi rápido. É isso que Deus faz, Deus vai fazer a obra na vida dos seus, vai ser rápido, ó, vai ser no estralar de dedo, Deus vai fazer. Foi 52 dias, tirar entulho, levantar um muro, levantar as portas. Meu Deus, em 52 dias, é aí que ele pôde contemplar, Deus é na minha vida, Deus vai mostrar para você que Ele é na sua vida. É Ele que capacita. 52 dias. É porque Deus está no negócio, eu quero te dizer. Deus está nesse negócio.
Deus já assinou, e Deus ali, meu irmão, Ele colocou ali o selo dele, e esse selo ninguém quebra não. Ele colocou o selo dele, a autoridade dele sobre sua vida, e o selo dele sobre sua vida. Ah, sweet the cama nébias. Ele chegou lá, ele viu ruínas, mas aquele que viu Judá e Jerusalém em ruína, ele disse assim: a boa mão do Senhor estava comigo. Ele pôde dizer: o Senhor está comigo. Ele viu a ruína, mas ele viu a cidade restaurada. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque o Senhor quer que você clame como Neemias clamou. O Senhor quer que você invoque o nome dele como Neemias invocou. O Senhor quer que você creia na promessa dele como ele orou dentro da promessa do Senhor. Quando ele chegou lá, ele não disse nada para ninguém. Ficaram todos assombrados. Mas quando ele ali fez uma avaliação de como estava a cidade, coitadinho daqueles, eles já estavam acomodados de ver naquela situação. Mas quando Neemias se levantou para revelar o que Deus, ele disse assim: eu vou dizer para vocês o que Deus fez para eu estar aqui, e o favor que eu recebi do rei. O nosso Deus vive, e o nosso Deus está ativo, e todo o povo, meu irmão, ele ali, meu irmão, disse: vamos restaurar. Aquele que estava em ruína, aquele que estava caído, que estava acomodado naquela situação, todos puderam ouvir de Neemias: o Senhor vive, e o Senhor está ativo. O Senhor vive, e o Senhor está ativo. O Senhor está ativo, o Senhor está movendo. Hasta rebacharabasui, flacantamanai, bralebestrin de queimanebias, das teclais choumenai. Flight como nevestei. E ele está aqui. O restaurador de Israel está aqui, igreja. Ah, xerebexalafassuimenai. Alasuimenasui de canto. O Senhor te exaltará. Lá no Salmo 126, diz: o que semeia com as lágrimas, que vai andando e chorando enquanto semeia. Neemias chorou, mas ele pôde contemplar, ele pôde ver a alegria no rosto daquele povo. Ele pôde contemplar, meus irmãos, Deus restaurando a vida, o lar, o casamento, a família. Ele pôde ver aquele povo sendo restaurado, sendo abençoado, a bênção do Senhor chegando ali. Você vai ver, você vai contemplar, e você vai contemplar a vergonha dos seus inimigos. Deus hoje tira a sua vergonha. Você que está sendo humilhado, desprezado, dentro da sua casa, dentro do seu lar, hoje o Senhor, restaurador de Israel, entra lá e Ele tira essa vergonha, Ele tira esse vexame, Ele tira essa humilhação. E eu profetizo sobre a vida de cada um aqui: restauração, em nome de Jesus. Receba, e as palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Eu passo